Consulta do Comitê Gestor da Internet sobre regulação das plataformas digitais reúne mais de 1,3 mil contribuições. A primeira etapa da iniciativa mobilizou a comunidade científica e tecnológica, governo, terceiro setor e segmento empresarial, com representantes de todas as regiões do país. Mais de 1,3 mil contribuições advindas de pessoas físicas e organizações ligadas à comunidade científica e tecnológica, ao governo, ao terceiro setor e ao segmento empresarial. Esse é o balanço preliminar da consulta sobre a regulação das plataformas digitais, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que ficou aberta entre 25 de abril e 16 de julho desse ano. A iniciativa tem como objetivo propor diretrizes ao Estado brasileiro sobre o escopo e o objeto de regulação, bem como mapear os riscos das atividades das plataformas e identificar um conjunto de medidas regulatórias capazes de mitigá-los. O DCM essa semana ficou sem um canal no YouTube, né, gente? A gente precisa mesmo regular as plataformas. As contribuições são públicas e disponíveis por meio de um site. Foram recebidas 682 contribuições da região Sudeste, representando 52% do total. Do Centro-Oeste foi 30%, foi a segunda região com mais colaborações, seguida de Nordeste, 12%, Sul de 4% e Norte com 2%. Com relação aos setores da sociedade, o terceiro setor e a comunidade científica e tecnológica totalizaram 82% das contribuições. O primeiro teve 42%, o segundo teve 40%. Apesar do número menor de contribuições, o setor empresarial teve ampla participação de entidades de classe que congregam centenas de empresas, organizações como a Agência Latino-Americana de Informação, a ALAI, a Câmara Brasileira de Economia Digital, a INET, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que tem presença forte da Globo, inclusive, a Brascom, produziram contribuições substanciais. Empresas como a Rede Globo e a Telefônica ainda trouxeram contribuições importantes em caráter individual. Criar mecanismos de escuta ampla da sociedade com temas relacionados ao uso da internet é uma das missões do CGI-BR. Com essa consulta, não apenas cumprimos o nosso papel, como também poderemos contribuir substancialmente com discussões em curso no país sobre regulação das plataformas. Nossa consulta foi muito representativa do ponto de vista multissetorial. A partir das contribuições recebidas, poderemos mapear consensos e dissensos, identificar os principais riscos envolvendo o uso de plataformas percebidos por vários setores e apontar caminhos para a mitigação dos mesmos, afirma Renata Miele, coordenadora do CGI-BR, acrescentando que a consulta pretende ainda subsidiar um processo de regulação que conte com uma estrutura de arranjos institucionais e aponte acordos multissetoriais. A nossa consulta conseguiu capturar de forma estruturada posições importantes sobre como a sociedade brasileira enxerga os desafios decorrentes da crescente importância das plataformas. A tarefa seguinte do CGI-BR será organizar os importantes subsídios trazidos até agora, procurando construir consensos em temas que tantas vezes trazem diferentes visões dos diversos atores envolvidos. O CGI-BR trabalhará com a sistematização dessa consulta, procurando também indicar as propostas de cada tópico que se conectam e também como as medidas de mitigação de riscos identificadas se relacionam com as frentes de regulação já existentes. Ressalta Henrique Faulhaber, coordenador do grupo de trabalho sobre regulação das plataformas do CGI-BR. Temas de destaque. A consulta foi organizada em 3 grandes eixos que buscam responder o que será regulado. Deixa eu ver aqui só. Questões sobre o escopo da regulação. O que será regulado? Mapeamento de riscos decorrentes de atividades das plataformas digitais e possíveis medidas de mitigação dessas ameaças. E como será regulado? Arranjos institucionais necessários para a implementação de uma regulação, apontando distintos papéis e responsabilidades dos autores envolvidos. E o segundo eixo que será regulado foi o que recebeu o maior número de contribuições, chegando a 73% dos comentários. Dos 4 grandes grupos de riscos elencados no eixo 2, os destaques ficaram por conta daqueles relacionados à proteção de direitos à democracia, 44% das contribuições, e dos econômicos, com 33%. A soberania e trabalho contabilizaram 15% e 8%, respectivamente. A consulta registrou
508 cadastros entre pessoas físicas e organizações. A maioria dos cadastros partiu da comunidade científica e tecnológica, de 45%, e o terceiro setor ficou com 25%. Setor empresarial com 20%, governamental com 10%. Distribuição entre aqueles que se cadastraram apresentou uma concentração maior na região sudeste, de 64%. A segunda etapa da consulta consiste na sistematização das contribuições e análise de propostas deste escopo, riscos relevantes para a regulação, medidas de mitigação e de arquitetura regulatória. Os resultados serão divulgados neste mês de agosto. Eu postei lá no Drops de Jogos porque, apesar de não ter relação direta com os games, as redes sociais elas são muito próximas aí, para todo mundo ficar muito bem informado aqui a respeito de tudo, meus queridos.